Vamos lá, pessoal. Então, ligado a esse choque, né, que vem a destacar relações de sinapse e as questões que caracterizam as pulsações, o impulso fraco, rápido, forte, entre essa tensão arterial, que nós falamos até de condensações, tem alguns lugares que já também questão de chuva que está acontecendo ou não, esse tempo, esse é, platô relacionado aos fatos ligado ao líquido, líquido sólido gasoso, nos coloca uma maneira cardiovascular, né, entre esses devidos casos ligados aos capilares, às artérias, às vias aéreas e as questões de mortes súbitas que ocorrem diante também, que venham também declarar a hemorragia ou má distribuição da massa sanguínea. Então, vamos lá. Então, quando falamos sobre os campos anafiláticos, conjunto de manifestações mórbidas agudas, vamos associar a hipertrofia aguda e a hipertrofia crônica, que destaca a manifestação que vai haver uma introdução ligada a esses sentidos. Quando falamos sobre sentidos, falamos sobre vida. Quando falamos sobre sentido, falamos também de infecções, ou seja, fatores bacterianos que acontecem diariamente conosco e temos proteções ligadas ao nosso corpo, né? E que vem a destacar fatos primários, secundários, terciários. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre esse choque que ocorre, lembramos de essas escalas que falam sobre campos de fertilidade ou infertilidade, os campos que relacionam essas escalas de positivo, negativo, ou seja, que vem a destacar esse termômetro ligado ao nosso corpo, esses termos termodinâmicos, a palavra termografia, temperatura, temperamento, vem a relacionar esses vasos sanguíneos, vem a relacionar ao nosso corpo e os campos, desculpa, os campos sudoréticos, que é a sudorese. É lógico, se não haver uma sudorese que venha ter um equilíbrio, é lógico que vai haver um desequilíbrio ligado ao campo simpático, né? O campo parasimpático e simpático, um desequilíbrio nessa sinapse ligada ao sistema autônomo, vai relacionar um intercâmbio cerebral que venha a destacar o miocárdio, né? Pode haver um tipo de ciclonismo gravíssimo, ciclônico. Então, há um ponto de vista ligado a esse choque sistólico, né? Que relaciona o campo de altitude e as maneiras que vem a destacar. Aonde há um campo obstrutivo, também é um campo de oclusão, que, como eu já falei, aonde há uma complementação, também é uma somatória. E aonde você vai fazer um exercício, há uma somatória que outros músculos vão ser solicitados para ajudar você a completar aquele exercício. É lógico que quando você completa aquele exercício, ainda vai haver o quê? Fatores que venham destacar, externar outras partes específicas que você venha destacar. Então, é lógico que o campo operante que destaca o corpo, nas suas maneiras que são algemadas, diante de dogmatismo, que eu coloquei o nome Benzaléu aí, com todo respeito, ao meu ver, vi interessante, que a questão da história da educação, a história do direito, a história da medicina, passa por esses intercâmbios. Como eu falo sobre motricidade, quando eu falo sobre a história da educação, a história da ciência, do movimento, a motrivivência, não tem como eu destacar fatores importantes. As maneiras que venham se relacionar aos campos fecundos, de força e vontalidade, ou vortiore, né? No campo do grego, latim, fortiori, destaca, né, uma fonte de força tônica que relaciona o campo eminente a nossas maneiras. Tem um campo priori, posteriori, tem um fortiori, para nos colocar mais campo de esquelético, de estrutura, de pesquisa, para buscarmos as questões das palavras que são difíceis de expressar, mas nos coloca ainda infecções ligadas ao nosso ego, orgulho e desejo das nossas próprias representatividades. É lógico que esse choque ligado ao coração, ligado à competição, ao campo da participação e o campo de repetição, você não vai ser melhor nem vai ser pior, você é distinto, eu sou distinto. Então são elementos importantes, nos coloca a massa, o peso, os campos hemoglobinos, que venham destacar essa concepção. Aonde há uma chuva, é lógico que ali, alguns livros falam que a chuva ela é um campo de igualdade que você possa destacar.
Você vai para a chuva, outro vai para a chuva, dá para você destacar o campo de democracia. Mas quando falamos sobre chuva, é lógico que falamos de nevoeiros, né? Ou seja, poluídos por ácidos na atmosfera, então uma chuva ácida, né? É lógico que a gente vê alguns filmes, né? O dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, as substâncias liberadas para a atmosfera, pode ser transportada por longas distâncias pelos ventos antes de regressarem à Terra sob a forma de chuva, ok? A chuva-neve, o nevoeiro, a poeira. Então, são fatores que você vem a destacar quando vem aquele tipo de o sol, terra, ou seja, o clima vai chover hoje, hein? Ó, hoje vai ter o que? Vai dar chuva hoje. Então, é a maneira, vai ter neblina hoje. Então, são fatores que nos colocam uma linguagem. É lógico que eu chegar numa sala de aula ou um tipo de questões importantes que venham destacar essa cianose, essa ciatalgia, nos coloca territórios ciáticos. Esses campos ciáticos de senso comum e de bom senso nos coloca dores no quadril. E esse dores no quadril nos coloca abreviações cibernéticas ligadas à tela digital que venham destacar entre os campos receptores e as dobras cutâneas, que vinham impactar cada um que esteja conosco aqui, falando sobre motricidade humana e as dobras cutâneas, motricidade humana e os campos receptivos cutâneos. Isso vem a destacar a maneira de cibernina. A palavra cibernina é uma substância produzida por um tecido capaz de inibir a atividade funcional desse mesmo tecido. A somatostatina é uma cibernina. A somatostatina, eu estava pesquisando tempos atrás, e eu estava procurando ver se eu achava se era a mesma proteína, né? A somatostatina é uma cibernina, um líquido de fólico ovário, que existe uma cibernina que apresenta uma interação com a hormona luteinica, né? Luteína. E o seu efeito é reversível. Essa cibernina, os ovários dispõem de meios locais que permitem modular os comandos hipofisários. Então, modular os comandos hipofisários. Se a pessoa olhar numa prova os comandos hipofisários, vão lembrar da leptina, vão lembrar dos campos relacionados à saciedade, à alimentação, vai lembrar que vai liberar um tipo de substância que possa ter o controle ligado também à obesidade, ao campo de MC, ou seja, a questão de massa magra, a massa gorda, vem a destacar. Então, se esse tipo de substância vem a ajudar, é lógico que os campos ovarianos destacam os campos feministas, feministas não, que já é outros campos de estudos, mas é as questões que vêm a destacar. Então, aí eu estava analisando, falei, se eu comprar a somatostatina, também se tem, não é estatina, né, que relaciona também os intercâmbios de regular da alimentação ligado ao cérebro e as questões ligadas às artérias capilares que vêm ajudar, tem muitas proteínas, é lógico. Tem muito time para falar aqui ligado à proteína, tem muita coisa, mas nos coloca maneiras importantes a destacar aqui, ok? Só alegria? Então, quando eu falo sobre motricidade humana, eu estou falando sobre esses diagnósticos ligados imunológicos que venham destacar ligado ao corpo, à sociedade, esse ciclismo, esse aspecto cíclico, né, que relaciona aos campos pertencentes do ciclo de vida, algo cíclico, né, que ocorre, né, periodicamente. Seriações, cujas fases sucedem, como eu coloquei fase, ligada ao intercâmbio entre observar, modificar e repetir. Entre as fases, ligado ao campo, né, escolar, ao campo de treinamento, observar, modificar e repetir. Repetindo vai haver aquela destreza. E a vontade, a representatividade e o aspecto fenomenal, que destaca, que é a pessoa que, diante do treinamento, vai nos colocar diogramas em destaque, no campo despórtico. Então, há fatores importantes a relacionar. É lógico que, quando falamos pensar, sentir e agir, há esse campo cíclico de fases, esse ciclismo, né? Cíclicos. A cíclico fica melhor ainda ligado, também tem a essência da pessoa, né? A cíclico, que já vem uma mistura ligada ao processo bioquímico interno e externo, as escalas internas e externas, ligado aos circuitos, estações, e ligado a essas concepções de pesquisa. A cíclico e cíclico relaciona a pesquisa, o dia a dia diário funcional, ok? Que vem destacar. São fatores importantes e eminentes ligados à concepção e entre a substância
e a própria substância falando que não entende, porque a própria